Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui falar das duas notícias que mais bombaram o mundo de Game of Thrones na semana passada. Game of Thrones que acabou esse ano, decepcionou muita gente. E enquanto uma dessas notícias foi sobre o cancelamento de um spin-off que já tinha sido confirmado, a outra notícia dá uma equilibrada na balança, trazendo pra gente a confirmação e a encomenda de 10 episódios de uma temporada completa de um segundo spin-off desse universo. Eu vou comentar tudo isso pra vocês, vou explicar direitinho. E enquanto eu explico, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, é só descer um pouquinho, clica no inscrever-se, botãozinho vermelho, deixa seu like também que ajuda muito na divulgação do vídeo, mas naquele esquema que o que ajuda ainda mais a divulgar é você pegar esse link e compartilhar com todo mundo que você conhece, principalmente os fãs de Game of Thrones, para eles saberem o que vai acontecer nesse universo daqui pra frente, se existe lá no fim do túnel uma chance da gente salvar esse fim ruim que deram pra essa série que a gente tanto amava. E por mais que a gente tenha se decepcionado, a gente sabe que Game of Thrones foi um marco na história e muito por isso tá surgindo alguns outros spin-offs e coisas que podem surgir a partir desse universo de Game of Thrones, e é sobre duas coisas envolvendo esse universo aí que eu vou falar pra vocês. A primeira é o cancelamento do primeiro spin-off que tinha sido confirmado. Só que na verdade, pra não confundir, enquanto a outra notícia que eu vou falar pra vocês é a confirmação e encomenda de uma temporada completa, esse primeiro spin-off que eu vou falar agora, apesar de ter sido confirmado, ele não tinha episódios encomendados ainda. O que aconteceu? A HBO ela aprovou a ideia do primeiro spin-off que estava sendo tratado, estava sendo chamado pelos bastidores como The Long Night. The Long Night em português é a noite longa, que era como as pessoas se referiam à primeira vez que os Caminhantes Brancos apareceram lá em Westeros e matou tipo milhares e milhares de pessoas e deu um monte de merda lá, e por isso que eles ganharam a fama e foi construída a muralha e tudo isso. Então essa foi a Long Night, sabe? Que eles iam tratar nesse primeiro spin-off, ia contar a origem de tudo isso, o que aconteceu nessa época, nesse primeiro inverno, que ficou 5 anos de escuridão, se eu não me engano, aconteceu um monte de coisa, ia contar toda essa história e principalmente um pouquinho mais de detalhes sobre a origem do Rei da Noite. Por mais que a gente já saiba que ele foi criado pelos Filhos da Floresta e tal, mas seria um pouco mais detalhado, teria mais história envolvendo tudo isso. E a HBO gostou bastante dessa ideia e confirmou esse spin-off, falou que ia acontecer e pediu a produção de um episódio piloto para conseguir confirmar de vez e encomendar todos os episódios de uma temporada. Só que o piloto ele foi produzido, tudo certinho, mas não agradou. E a HBO simplesmente decidiu cancelar esse primeiro spin-off, então ele não vai mais acontecer. O que, de certa forma, eu acho legal, porque assim, eu tava interessado nessa história de saber como é que foi essas coisas, mas mano, vamos combinar que os Caminhantes Brancos, eles não foram tudo isso, foram uma das coisas, se não a coisa mais decepcionante em Game of Thrones, porque teve toda aquela história de Winter is Coming desde o primeiro episódio, pra chegar no final ele não matar o Bran, parado numa cadeira de roda, não matou ninguém, e ainda foi morto pela Arya. Tudo bem, a Arya tava bem preparada pra isso, mas enfim, ele não fez nada demais, né, durante esse período, além de matar um dos dragões da Daenerys, mas não fez mais nada. Então ele não era um perigo tão grande assim. E a gente vê todo o passado dele, por mais que fosse muito foda, a gente sabia que ele ia terminar desse jeito, e acabar sendo decepcionante da mesma forma. Então, talvez o melhor caminho aqui tenha sido cancelar realmente esse primeiro spin-off. Diferente do que tá acontecendo com o segundo spin-off de Game of Thrones que a HBO tá trabalhando, que dessa vez não foi só confirmada a história, que teve a sua aprovação, e sim a encomenda de 10 episódios de uma temporada completa, e essa série vai se chamar House of the Dragon, a Casa do Dragão. E vai também se passar no passado, assim como seria o primeiro spin-off dos Caminhantes Brancos. House of the Dragon também vai passar no passado, mais especificamente 300 anos antes da história de Game of Thrones. E quem que tem dragões em Game of Thrones? A família Targaryen. É sobre eles que a gente vai ver nesse spin-off. Essa série ela vai ser totalmente baseada nos livros chamado Fire and Blood, que é um livro spin-off das Crônicas de Gelo e Fogo, também escrito pelo George R.R. Martin. Ele escreveu esse Fire and Blood, foi lançado ano passado, em 2018, e tá previsto para ter apenas 2, não 5, 6, 7, como tá o Crônicas de Gelo e Fogo. O Fire and Blood vai ter apenas 2 livros, o primeiro já foi lançado ano passado, o segundo, por enquanto, pelo que eu vi, não tem data de estreia, até porque a gente tá esperando o sexto das Crônicas de Gelo e Fogo anos e anos e anos. Então o segundo de Fire Blood provavelmente vai demorar uma cotinha também. E sobre o que fala esse livro Fire Blood e o que a gente pode esperar desse spin-off chamado House of the Dragon? Fire Blood ela conta a história da família Targaryen, quando eles saíram de Essos e vieram
aqui pra Westeros, que foi a primeira vez que eles vieram realmente pra cá. Eles estavam fugindo de Essos, porque parece que estavam acontecendo umas mortes por lá bem tenebrosas, e eles fugiram pra cá, se instalaram em uma ilha que mais tarde ficou conhecida como Pedra do Dragão. E foi nessa Pedra do Dragão que eles se mantiveram até o reinado, ou a queda do reinado, na verdade, do Rei Lobo. E toda essa história da família Targaryen aqui em Westeros é iniciada pelo Viserys I, que foi o primeiro rei da família Targaryen aqui em Westeros, e ele era conhecido como o Conquistador, The Conqueror. Foi ele que começou liderando aqui os 7 reinos em Westeros, e ele tinha um monte de dragão, porque a família Targaryen tinha dragão pra caramba, pra todo lado. E, mano, é fácil você reinar quando você tem um monte de dragão. Aliás, eu até quero ler esses livros pra saber por que eles fugiram de Essos. Porque, mano, eles tinham um monte de dragão, como é que eles se sentiram ameaçados por alguém? Mas enfim, eles vieram pra cá e aqui com os dragões dele ele começou a reinar tudo isso. E o Viserys I, ele era muito mulherengo, teve vários casamentos e vários filhos derivados de seus vários casamentos, que até então tava suave. O problema começou, na verdade, depois que ele morreu, porque aí começou algumas tretas, mais especificamente entre a primeira filha dele, a primogênita Rhaenyra, que era a filha do primeiro casamento, e o filho do seu segundo casamento, que era o Aegon II. A Rhaenyra, ela sempre foi criada desde pequenininha pra reinar realmente, né? Ela pra ocupar o lugar do pai dela. Só que, depois da morte do pai, o Aegon II, a mãe do Aegon II, né, que não é a mãe da Rhaenyra, é uma outra mãe, ela começou a achar que o filho dela, que era o filho mais velho homem, acredito eu, ele que era o verdadeiro herdeiro que tinha que ficar com o trono. Só que a Rhaenyra, ela foi treinada a vida inteira pra ser rainha, depois que o pai dela morresse. Então ela falou, não, o trono é meu, e ficou uma treta entre os dois. E foi aí que começou a merda. Porque quando você é um Targaryen cheio de dragão e luta com outras pessoas, batalha, guerreia contra as pessoas, você tem um monte de fucking dragões, então não tem como você perder. Até tem, mas é difícil. Agora, se você é um Targaryen e tá lutando contra outro Targaryen, os dois têm dragões. E é por isso que deu merda, porque essa batalha durou mais ou menos uns 2 anos e meio, e cada um com seus próprios dragões, os dragões batalhando uns contra os outros, e a batalha final, né, na verdade toda essa guerra ficou conhecida como a Dança dos Dragões. Essa guerra entre esses dois irmãos, a Dança dos Dragões, ela dividiu o reino em 2 grupos, uma galera torcendo pela Rhaenyra, outra galera torcendo pelo Aegon II, e aí começou a treta pra caramba, e eles brigaram tanto, chegou tanto ao limite, e no fim das contas nenhum dos dois venceu, porque os dois morreram na última batalha que eles tiveram, e não só os dois, como vários dragões morreram também por causa dessa guerra. O que foi o início, né, que eventualmente levou à extinção dos dragões em Westeros, na verdade no planeta. E sem os dragões, meu amigo, aí você já não fica tão poderoso assim, então a extinção dos dragões começou a enfraquecer a família Targaryen, e é por isso que eles foram perdendo um pouquinho de poder, perdendo um pouquinho de respeito, até que teve a rebelião do Robert, e ele tomou o trono, e aí tirou dos Targaryen, matou o Rei Louco, e tá acontecendo toda aquela história que a gente já conhece em Game of Thrones. Mas voltando toda a história lá pro final da Dança dos Dragões, como os 2 meio-irmãos morreram, quem ficou com o trono foi o Aegon III, que era filho da Rhaenyra, ou seja, ele era neto do primeiro rei lá, que era o Viserys I. Então ele acabou ficando com um reinado, né, acabou governando os 7 reinos, só que ele ficou conhecido como o principal responsável pela extinção dos dragões, pela morte do último dragão, porque ele isolou os bichinhos depois, só porque a mãe dele morreu sendo comida por um desses dragões. E aí ele ficou meio putinho com os dragões, isolou todos eles, e aí eles morreram e nunca mais se reproduziram, e aí os dragões entraram em extinção. Quase, né, isso, porque depois teve em Game of Thrones também, mas enfim, vocês entenderam. Basicamente, essa é a história consolidada, sabe? Essas coisas que são principais que acontecem em toda essa história, mas claro que rola muita coisa no meio dessa correria, no meio dessa guerra. E por mais que eu tenha ficado muito decepcionado do Game of Thrones, eu tô muito empolgado por esse spin-off pro House of the Dragon, porque, mano, tem muita história pra acontecer. Velho, imagina a treta, imagina essa guerra, a batalha, como é que vai ser feita a cena dessa guerra com os dragões lutando uns contra os outros. Mano, vai ser uma cena muito foda. Ok, a gente já teve isso em Game of Thrones, né, aquela cena lá dos últimos episódios e tudo mais, mas imagina uma cena dessa, só que com boa iluminação e boa qualidade de imagem, sabe, que dê pra ver, porque não deu pra ver bosta nenhuma lá em Game of Thrones. Então, imagina uma guerra entre os dragões que dê pra ver. Mano, vai ser muito foda, né, velho? Fala a verdade. E se você assistiu Game of Thrones e também não enxergou nada nessa cena, se você procurar no YouTube, tem uma galera que conseguiu corrigir a iluminação e, mano, ficou sensacional, de verdade. Eu não sei porque a HBO não fez essa correção lá na série. Ficou escuro, ficou horrível, não deu pra ver nada, mas no YouTube, se você procurar cena da luta dos dragões com mais brilho, alguma coisa assim, você vai ver que ficou sensacional, mano, incrível mesmo, e eu quero ver muito mais disso
na cena, na batalha principal lá de House of the Dragon, do spin-off. E aliás, se eles não tiverem muita pressa de produzir House of the Dragon, eles podem esperar um pouquinho aí, uns 2 anos, ainda lá pra 2022, até porque a HBO já tem muitos planos até 2021. Então se esperar lá pra 2022 pra lançar a primeira temporada, dá pra produzir bem, com calma, desenvolver e torcer para sair o segundo livro até lá, 2022, 2023, para produzir a segunda temporada e de repente até uma terceira, mas se baseando no livro, porque a gente já viu que a HBO se perde totalmente, HBO não, né? Os diretores, produtores lá se perdem totalmente se não tiver um livro para se guiar, e foi por isso que eles estragaram Game of Thrones. Então, como só vai ter 2 livros, até lá de repente sai o segundo, eles conseguem dar um final melhor e mais bem desenvolvido do que eles fizeram em Game of Thrones, e assim, quem sabe, eles se redimem dessa cagada que eles fizeram. Mas agora eu quero saber de você, que é fã de Game of Thrones e se decepcionou bastante com esse final, ou de repente nem assistiu porque ouviu as pessoas falando bem, ou até casos raros de pessoas que gostaram desse final, mas você que é fã de Game of Thrones desse universo, eu quero saber se você se empolgou com esse spin-off, se você tá querendo, e lembrando também que há um tempo atrás a HBO tava trabalhando em 4 ou 5 spin-offs, então a gente pode esperar de notícias de mais 2 ou 3 spin-offs ainda, que podem ser produzidos nos próximos anos. Então as notícias não acabam por aí, mas eu quero saber de House of the Dragon, se você tá empolgado e se você tava querendo e acabou ficando triste com o cancelamento do primeiro spin-off lá, The Long Night. Deixa aqui nos comentários pra eu saber, vamos trocar essa ideia e não esquece, se inscreve aqui clicando nessa bolinha e vem assistir outros vídeos também que eu vou deixar aqui desse lado. Se por acaso você quiser saber a minha opinião sobre o final de Game of Thrones, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo pra você ver com mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!